Ele foi humilhado na recepção por querer o quarto mais barato. Um erro brutal. Ninguém imaginava que aquele motorista de uniforme surrado voltaria em 5 minutos com as chaves mestras do hotel inteiro. Você tem certeza que pode pagar? A voz cortou o saguão como vidro quebrando. Ricardo Tavares parou na frente do balcão. Uniforme de motorista, manchas de óleo no ombro, mochila velha nas costas. Marcelo Duarte, gerente do Hotel Plaza Imperial, olhou de cima, terno italiano. Cabelo penteado para trás, sorriso de desdém. Perguntei se tem certeza. Ricardo suspirou. Tinha acabado de chegar de uma viagem de 12 horas. Dirigiu um empresário de São Paulo até o litoral. Cansado, sujo, só queria um banho e uma cama. Tenho. Quero o quarto mais barato que vocês têm. 3 hóspedes viraram a cabeça. Um casal de meia idade. Uma mulher de óculos escuros. Todos esperando o check-in. Marcelo riu. Curto, seco. O quarto mais barato? Ele repetiu alto. De propósito. São R$ 300 a diária. Acho que você deveria procurar um albergue, amigo. A mulher de óculos escuros riu baixinho. O casal desviou o olhar, constrangido. Ricardo respirou fundo. Eu posso pagar R$ 300. Marcelo pegou uma caneta. Bateu na mesa 3 vezes. Olhou para a recepcionista ao lado. Beatriz, jovem, cabelo preso. Ela baixou os olhos. Beatriz, você acredita nisso? Marcelo falou alto. Ele acha que pode ficar aqui. Ela não respondeu. Ricardo tirou a carteira do bolso. Velha, surrada, abriu devagar. 3 notas de R$ 100. Colocou no balcão. Marcelo olhou para o dinheiro, depois para Ricardo. Empurrou as notas de volta. Sabe o que é? Acho melhor você ir embora. Este hotel tem padrão. A gente não aceita qualquer um. O saguão ficou em silêncio. Qualquer um? Ricardo perguntou. Isso mesmo. Olha para o seu estado. Você vai sujar a roupa de cama. Vai deixar cheiro no quarto. Nossos hóspedes pagam caro, justamente para não dividir espaço com um. Marcelo fez uma pausa. Olhou Ricardo de cima a baixo. Com gente assim. A mulher de óculos escuros puxou a mala para longe. O casal olhou para o celular. Ninguém falou nada. Beatriz mexeu no computador. Desconfortável. Ricardo fechou os olhos. Contou até 3. Abriu de novo. Eu dirigi 12 horas. Estou cansado. Tenho dinheiro. Só quero um quarto. Marcelo cruzou os braços. E eu já disse, não. Foi quando o celular de Beatriz tocou. Ela atendeu rápido. Escutou. Ficou pálida. Senhor Marcelo, ela começou. Depois, Beatriz. Mas é urgente. É sobre o sistema. Marcelo bufou. Que sistema? O sistema de reservas travou. Ninguém consegue fazer check-in. O técnico não atende. Marcelo arrancou o telefone da mão dela. Olhou para a tela. 3 mensagens da central. Todas vermelhas. Que droga! Ele digitou algo. Nada. Digitou de novo. Tela congelada. Isso não pode estar acontecendo agora. O casal de meia idade se aproximou. Quanto tempo vai demorar? A gente tem jantar marcado. Marcelo não respondeu. Suava. Apertou botões. Nada funcionava. Ricardo se inclinou um pouco no balcão. Posso dar uma olhada? Marcelo levantou a cabeça. Olhou para ele como se tivesse ouvido piada. O quê? No sistema. Posso ajudar? A mulher de óculos escuros soltou uma risada. Marcelo riu também. Mais alto dessa vez. Você? Ajudar? Ele virou para Beatriz. Ouviu isso? O motorista é técnico de TI agora. Beatriz não riu. Olhou para Ricardo. Havia algo no olhar dele. Calmo, confiante. Deixa ele tentar, ela disse baixinho. Está louca? A gente não tem opção. O técnico não atende. Temos 20 reservas esperando. Marcelo hesitou. Olhou para a fila. 5 pessoas agora. Todas irritadas. Tá bom. Ele cuspiu as palavras. Virou a tela para Ricardo. Faz o que você quiser. Mas quando não funcionar, você sai daqui. Entendeu? Ricardo não respondeu. Aproximou-se do computador. Olhou para a tela por 3 segundos.
Moveu o mouse, clicou 2 vezes, apertou F12, abriu o console de desenvolvimento. Marcelo franziu a testa. O que você está fazendo? Ricardo não respondeu. Digitou 3 linhas de código. Apertou Enter. Esperou. A tela piscou. Voltou ao normal. Beatriz arregalou os olhos. Funcionou. Ricardo deu mais 2 cliques. O sistema de reservas recarregou. Todas as informações voltaram. Verde. O saguão ficou em silêncio absoluto. Marcelo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Como você... Ricardo deu um passo para trás. O servidor estava em loop de autenticação. Limpei o cache local e forcei reconexão SSL. Básico. A mulher de óculos escuros tirou os óculos. O casal parou de mexer no celular. Beatriz olhou para Ricardo como se visse outra pessoa. Básico? Marcelo repetiu. A voz saiu estranha. Você sabe programar? Ricardo pegou a mochila do chão. Sei fazer algumas coisas. Beatriz se inclinou para a frente. Onde você aprendeu isso? Ricardo olhou para ela. Depois para o teto, como se lembrasse de algo. 15 anos atrás, ele estava em outra vida, outro nome na porta, outro cargo. Fundador da empresa que desenvolvia o software de hotelaria mais usado no Brasil, aquele sistema. O Plaza Imperial usava sua criação. Ele piscou, voltou ao presente. Trabalhei com tecnologia antes de virar motorista. Marcelo ainda estava congelado. O sorriso tinha sumido. Agora havia outra coisa no rosto dele. Confusão, talvez medo. Ricardo colocou as 3 notas de 100 no balcão de novo. Então, o quarto. Beatriz olhou para Marcelo. Ele não se mexeu. Ela pegou as notas, digitou rápido, imprimiu um cartão-chave. Quarto 304, terceiro andar. Ricardo pegou o cartão, acenou com a cabeça. Obrigado. Ele virou para ir embora. Marcelo finalmente reagiu. Espera. Ricardo parou, não virou. Como você sabia resolver isso? Que tipo de motorista você é? Ricardo olhou por cima do ombro. O tipo que você nunca deveria ter subestimado. Ele seguiu para o elevador. A porta fechou. Silêncio pesado ficou no saguão. Beatriz olhou para Marcelo. Quem era aquele homem? Marcelo não respondeu. Mas pela primeira vez em anos, ele não tinha resposta para nada. 20 minutos depois, Marcelo não conseguia parar de pensar. Aquele motorista, aquele sistema, como ele sabia? Beatriz organizava papéis na recepção. Marcelo se aproximou. Você pegou o nome dele? Ricardo Tavares, CPF registrado. Quarto 304. Marcelo olhou para a tela. Nada de especial. Endereço em Campinas. Profissão: motorista particular. Algo errado? Beatriz perguntou. Não sei. Marcelo cruzou os braços. Mas motorista nenhum resolve problema de servidor assim. Ela hesitou. Ele disse que trabalhou com tecnologia. Trabalhou! Marcelo repetiu com ironia. Claro, e eu fui astronauta. Foi quando o telefone tocou. Recepção. Linha interna. Beatriz atendeu. Alô? Pausa. Sim, senhor Marcelo está aqui. Ela estendeu o telefone. É o proprietário, senhor Antônio. Marcelo sentiu o estômago apertar. O dono nunca ligava direto para a recepção. Alô? Marcelo. A voz era seca. Preciso que você suba até a suíte presidencial. Agora. Aconteceu algo? Só sobe. A ligação caiu. Marcelo olhou para Beatriz. Ela encolheu os ombros. Ele entregou o telefone e foi para o elevador. Terceiro andar. Suíte presidencial no fim do corredor. Porta entreaberta. Marcelo bateu 2 vezes. Entra. Ele empurrou a porta. A sala era enorme. Janelas do chão ao teto, vista para o mar. No centro da sala, o proprietário Antônio Carvalho. 70 anos, terno azul, cabelo branco impecável. E ao lado dele, sentado no sofá de couro, estava Ricardo, sem o uniforme de motorista. Camisa social limpa, calça jeans, cabelo penteado. Marcelo congelou. Senhor Antônio, o quê? Senta, Marcelo. Ele sentou. Olhou para Ricardo, depois para Antônio. Você conhece o Ricardo? Antônio perguntou. Ele
Ele deu entrada a meia hora, quarto mais barato, uniforme de motorista. Ricardo não disse nada, apenas observava. Antônio deu um passo à frente. Ricardo Tavares, fundador da Tech Host Solutions, a empresa que desenvolveu o sistema de gestão que usamos aqui e em outros 400 hotéis no país. O sangue de Marcelo gelou. O quê? Ricardo se levantou devagar. Vendi minha empresa há 3 anos. Fiquei rico, mas queria entender se meus sistemas ainda funcionavam, se eram bem usados. Ele deu 2 passos em direção a Marcelo. Então comecei a visitar hotéis, como hóspede comum, às vezes como motorista, faxineiro, entregador. Marcelo sentiu suor escorrer pelas costas. Hoje, Ricardo continuou, eu resolvi o problema do servidor em 3 minutos. Sabe por quê? Porque eu escrevi aquele código. Eu criei aquele sistema. Conheço cada linha. Antônio cruzou os braços. E sabe o que mais? Ricardo me ligou depois que subiu para o quarto. Me contou tudo o que aconteceu na recepção. Marcelo abriu a boca. Nada saiu. Você me humilhou, Ricardo disse. Voz calma, firme. Me tratou como lixo. Disse que eu ia sujar a roupa de cama, que eu não tinha padrão. Eu não sabia. Não sabia o quê? Que eu era rico? Ricardo inclinou a cabeça. Então está tudo bem humilhar pobre? É isso? Marcelo engoliu seco. Antônio deu um passo à frente. Há quanto tempo você trabalha aqui, Marcelo? 5 anos. E quantas vezes você tratou gente assim? Quantas pessoas foram humilhadas porque não vestiam terno? Marcelo não respondeu. Beatriz apareceu na porta. Bateu de leve. Com licença, o senhor pediu minha presença. Antônio acenou para ela entrar. Beatriz, você estava na recepção quando isso aconteceu? Sim, senhor. Me conta o que você viu. Ela respirou fundo, olhou para Marcelo. Depois, para Antônio. Senhor Marcelo recusou dar o quarto ao senhor Ricardo. Disse que ele não tinha padrão. Empurrou o dinheiro de volta, mandou ele ir embora. E você? Antônio perguntou. Eu tentei intervir, mas não consegui. Ricardo olhou para ela. Você foi a única que me tratou com respeito. Obrigado. Beatriz baixou os olhos. Antônio caminhou até a janela. Ficou de costas para todos. Marcelo, você sempre foi eficiente. Mantém o hotel funcionando. Mas eficiência sem humanidade é veneno. Senhor Antônio, eu posso explicar? Não precisa. Antônio virou. A explicação está clara. Você acha que roupa define caráter, que dinheiro define respeito. Marcelo sentiu as pernas tremerem. Ricardo, Antônio continuou, me fez uma proposta. Ele quer fazer auditoria completa nos meus 3 hotéis. Ver como a equipe trata hóspedes de verdade. Sem aviso prévio. Sem chances de fingir. Ricardo confirmou com a cabeça. E eu aceitei, Antônio disse. Marcelo ficou pálido. Então, Marcelo, a partir de agora, você vai trabalhar sob supervisão direta. Qualquer reclamação de discriminação, você sai. Entendeu? A voz saiu fraca. Sim, senhor. Pode ir. Marcelo levantou, pernas bambas. Passou por Ricardo sem olhar. Passou por Beatriz. Saiu. A porta fechou atrás dele. Antônio olhou para Ricardo. Obrigado por me ligar. Obrigado por ouvir. Ricardo estendeu a mão. Vamos começar na semana que vem. Tenho algumas ideias. Antônio apertou a mão dele. Beatriz, Ricardo chamou. Ela ergueu o olhar. Preciso de alguém que conheça a operação por dentro. Alguém honesto. Você toparia me ajudar? Ela piscou, surpresa. Eu? Você. Ela olhou para Antônio. Ele assentiu. Sim, ela respondeu, voz firme. Eu topo. Ricardo sorriu. Ótimo. Vamos ver quantos Marcelos existem por aí. Beatriz sorriu também, pela primeira vez naquela noite. Do lado de fora, no corredor, Marcelo encostou na parede. Mãos tremendo, respiração curta. Tudo tinha virado em 5 minutos. E o pior, ele sabia que mereceu. Na segunda-feira seguinte, Marcelo chegou cedo, terno engomado, postura ereta, como se nada tivesse acontecido, mas algo havia mudado.
Ele sentia olhares, cochichos. Beatriz evitava contato visual. Passou pela recepção sem cumprimentar ninguém. Entrou na sala dos gerentes, fechou a porta, respirou fundo. Vou consertar isso, ele murmurou para si mesmo. 2 horas depois, Antônio ligou para ele. Marcelo, minha sala, agora. Ele subiu, bateu na porta. Entrou. Antônio estava atrás da mesa. Ricardo sentado à frente, Beatriz de pé ao lado. Senta, Antônio disse. Marcelo sentou, mãos suadas. Ricardo vai começar a auditoria hoje. Antônio explicou. Você vai colaborar, passar todos os registros de reclamações dos últimos 2 anos. Reclamações? Marcelo repetiu. Todas, de hóspedes, de funcionários, todas. Marcelo hesitou. Algumas reclamações foram arquivadas, resolvidas internamente. Ricardo inclinou-se para a frente. Arquivadas como? Conversas, ajustes, nada grave. Beatriz olhou para o chão. Eu quero ver. Ricardo disse, voz firme. Cada registro, cada e-mail, cada formulário. Marcelo engoliu seco. Claro. Ele saiu da sala, coração acelerado. Voltou para seu escritório. Abriu o computador. Olhou para a pasta de reclamações arquivadas. 17 casos, todos envolvendo discriminação, aparência, sotaque, classe social, todos arquivados por ele. Droga, ele sussurrou. Deletou a pasta, limpou a lixeira, apagou o histórico. Respirou aliviado. Voltou à sala de Antônio 3 horas depois, com uma pasta física. Aqui estão todas as reclamações formais, 5 casos, todos resolvidos. Ricardo pegou a pasta, olhou. 5 folhas, todas sobre pequenos problemas operacionais. Só isso? Ricardo perguntou. Só. Ricardo olhou para Beatriz. Beatriz, você trabalha aqui há quanto tempo? 3 anos. Você se lembra de outras reclamações? Algo que não está aqui? Ela olhou para Marcelo, depois para Ricardo. Eu não tenho certeza. Marcelo relaxou. Ricardo assentiu. Tudo bem, vamos investigar de outro jeito. 2 semanas depois, Ricardo e Beatriz estavam em uma cafeteria a 3 quarteirões do hotel. Você tem medo dele, Ricardo disse. Beatriz mexeu o café. Não respondeu. Olha, você não precisa mentir. Eu sei que tem mais reclamações. Vi nos olhos do Marcelo. Ela suspirou. Tem, muitas. Quantas? Não sei exatamente, mas eu ouvia clientes ligando, reclamando de tratamento. Marcelo sempre dizia que ia resolver, mas nunca registrava. Você tem nomes, datas? Beatriz hesitou, pegou o celular, abriu as notas. Eu anotava, achava errado, não sabia o que fazer. Ricardo sorriu. Pode me mostrar? Ela passou o celular. Ricardo leu. 12 nomes, 12 situações, todas similares. Pessoas humilhadas por aparência, sotaque, profissão. Você é incrível, Beatriz. Ela ficou vermelha. Eu só achava que alguém precisava saber. Agora alguém sabe. Ricardo copiou os nomes. Vou entrar em contato com cada um. Ver se topariam falar. Marcelo vai descobrir. Deixa ele descobrir. Na semana seguinte, Ricardo começou a ligar. Primeiro nome, Cláudia Mendes, professora, sotaque nordestino. Alô? Senhora Cláudia? Meu nome é Ricardo Tavares. Estou fazendo auditoria no Hotel Plaza Imperial. A senhora se hospedou lá em março deste ano? Pausa. Sim. Por quê? A senhora teve algum problema durante a estadia? Silêncio mais longo. Por que quer saber? Porque estamos investigando possíveis casos de discriminação e seu nome apareceu em uma lista informal. Ela respirou fundo. Eu liguei para reclamar. O gerente me tratou como se eu fosse invisível. Disse que eu devia ter ficado em hostel, porque eu pedi desconto. Eu estava em viagem escolar com alunos, não tinha muito dinheiro. Ele registrou sua reclamação, disse que ia, mas nunca recebi retorno. A senhora estaria disposta a dar depoimento oficial? Pausa. Oficial como? Para o proprietário do hotel, com garantia de anonimato, se preferir. Ela hesitou.
Sim, estou. Ricardo sorriu. Obrigado, Cláudia. Ele ligou para mais 5. Todos confirmaram histórias parecidas. Humilhação, reclamação ignorada. Nenhum registro oficial. 2 meses se passaram. Ricardo tinha 11 depoimentos. Gravações, e-mails, provas. Beatriz conseguiu algo mais. Gravações das câmeras de segurança. O hotel arquivava por 90 dias. Mas o sistema que Ricardo havia criado guardava backup por 6 meses. Ela pediu acesso. Conseguiu. Baixou tudo. Sexta-feira, fim de tarde. Antônio convocou reunião de diretoria. Todos os gerentes dos 3 hotéis da rede. 12 pessoas. Sala de conferência do Plaza Imperial. Marcelo estava confiante. 2 meses sem problemas, sem incidentes. Ele achava que tinha escapado. Ricardo chegou com uma pasta. Beatriz ao lado com um laptop. Antônio abriu a reunião. Obrigado por virem. Hoje vamos discutir os resultados da auditoria que Ricardo conduziu. Marcelo cruzou os braços. Sorriso discreto. Ricardo levantou. Nas últimas 8 semanas, entrevistei 15 ex-hóspedes, conversei com 23 funcionários, analisei 300 horas de gravações de segurança. A sala ficou em silêncio e descobri um padrão de discriminação sistemática, baseada em aparência, classe social e origem. Marcelo sentiu o estômago apertar. No Plaza Imperial, especificamente, 17 reclamações foram arquivadas sem registro. 17 pessoas foram humilhadas e ninguém fez nada. Beatriz conectou o laptop ao projetor. A tela acendeu. Vou mostrar 3 casos. Primeiro vídeo. Recepção, março, Cláudia Mendes chegando. Marcelo atrás do balcão. Ele olha para ela de cima. Fala algo. Ela baixa a cabeça. Sai sem fazer check-in. Ricardo narrou. Professora, sotaque nordestino. Marcelo disse que ela devia procurar hostel. O segundo vídeo. Maio, homem negro, roupa de entregador. Pede para usar banheiro. Marcelo nega. Aponta para a rua. Entregador, cansado, pediu para usar banheiro. Marcelo disse que era só para hóspedes. O banheiro estava vazio. Terceiro vídeo. Julho, casal jovem. Roupas simples. Marcelo ri enquanto fala. O casal sai sem concluir reserva. Casal em lua de mel. Orçamento apertado. Marcelo zombou deles na frente de outros hóspedes. A sala estava congelada. Marcelo não conseguia respirar direito. Ricardo desligou o projetor. Temos 11 depoimentos assinados, todos dispostos a processar o hotel, todos prontos para ir à imprensa. Antônio olhou para Marcelo. Você tem algo a dizer? Marcelo abriu a boca. Nada saiu. Eu perguntei se você tem algo a dizer. Eu não pensei que... Não pensou que ia dar em nada? Ricardo completou. Que pobre não processa, que gente simples esquece. Marcelo baixou os olhos. Antônio levantou. A reunião acabou, todos podem sair, menos você, Marcelo. Os outros gerentes saíram em silêncio, olhares de desaprovação, porta fechada. Só restaram 4 pessoas, Antônio, Ricardo, Beatriz, Marcelo. Antônio caminhou até a janela. Eu te dei uma chance, te avisei. E você continuou. Não continuei. Faz 2 meses que você deleta evidências, Ricardo interrompeu. Encontrei os arquivos. Você apagou 17 reclamações do sistema, mas esqueceu que tudo tem backup em nuvem. Marcelo ficou pálido. Você não só discriminou, Antônio disse. Você tentou esconder, isso é pior. Marcelo olhou para Beatriz. Você, ele cuspiu. Você me entregou. Ela não desviou o olhar. Eu fiz o certo. Antônio deu um passo à frente. Segunda-feira, reunião geral, com toda a equipe. Você vai estar lá e vai ouvir tudo que fez, na frente de todos. Marcelo sentiu as pernas tremerem. Pode ir. Ele levantou, cambaleou até a porta. Saiu. Ricardo olhou para Beatriz. Pronta para segunda? Ela assentiu. Pronta. Segunda-feira, 9 da manhã. O auditório do hotel estava lotado.
53 funcionários, todos os turnos, recepcionistas, camareiras, seguranças, cozinheiros, manobristas. Ninguém sabia exatamente por que estavam ali. Marcelo estava sentado na primeira fileira, sozinho, mãos suadas, olhar fixo no chão. Antônio subiu ao palco, Ricardo e Beatriz ao lado. Bom dia a todos, obrigado por virem. Silêncio tenso. Nas últimas 8 semanas conduzimos auditoria completa. Ouvimos ex-hóspedes, conversamos com vocês. Analisamos gravações. Alguns funcionários se entreolharam e descobrimos algo grave, sistemático, inaceitável. Antônio fez pausa. Descobrimos que este hotel discrimina pessoas, por aparência, por classe social, por origem. Murmúrios. E hoje vamos expor tudo. Ricardo levantou, conectou o laptop ao projetor. Vou mostrar 3 casos, mas existem 17 registrados e provavelmente dezenas que nunca foram reportados. A tela acendeu. Primeiro vídeo. Março. Recepção. Cláudia Mendes. Marcelo atrás do balcão. A voz dele ecoou no auditório. Senhora, acho melhor procurar um hostel. Este hotel é para outro perfil. Cláudia baixou a cabeça. Saiu. Gaspes no auditório. Ricardo pausou o vídeo. Cláudia é professora. Viajava com alunos. Pediu desconto porque o orçamento era limitado. Foi humilhada e expulsa. Ele olhou para Marcelo. Quem fez isso? Marcelo não respondeu. Eu perguntei quem fez isso. Eu. A voz de Marcelo saiu fraca. Mais alto. Eu fiz. Segundo vídeo. Maio. Homem negro, roupa de entregador, tentando entrar no saguão. Marcelo o bloqueia. Banheiro é só para hóspedes. Rua é ali. O homem insiste. Marcelo chama segurança. Ele é escoltado para fora. O auditório ficou em silêncio pesado. Ricardo pausou de novo. Este homem se chama Jorge. Trabalha como entregador há 15 anos. Estava com dor de barriga. Pediu para usar banheiro. O banheiro do saguão estava vazio. Uma camareira na terceira fileira levantou a mão. Eu lembro disso. Eu estava lá. Fiquei com vergonha. Ricardo assentiu. Você deveria ter denunciado. Eu tinha medo. De quem? Ela olhou para Marcelo. Dele. Terceiro vídeo. Júlio. Casal jovem. Roupas simples. Mãos dadas. Marcelo ri enquanto verifica o sistema. Vocês têm certeza que querem ficar aqui? Tem motel mais barato 3 quarteirões para baixo. O casal fica vermelho. A garota segura a mão do namorado. Eles saem. Uma recepcionista começou a chorar. Ricardo desligou o projetor. 11 pessoas deram depoimento formal, todas dispostas a processar, todas dispostas a falar com a imprensa. Ele caminhou até a beira do palco. E todas foram humilhadas pelo mesmo homem. Todos os olhos viraram para Marcelo. Marcelo Duarte, gerente há 5 anos, responsável por 17 casos documentados de discriminação. Marcelo fechou os olhos. Beatriz deu um passo à frente. Eu trabalhei com ele 3 anos. Vi tudo. Anotei tudo. Tentei falar. Mas ele sempre dizia que eu estava exagerando. Você tem as anotações? Uma funcionária perguntou. Beatriz pegou o celular, mostrou a tela. 12 páginas, nomes, datas, situações. A funcionária levantou. Eu também tenho. 6 casos que presenciei. Outro funcionário levantou. Eu tenho 3. Uma camareira levantou. Eu tenho 5. Em 2 minutos, 8 funcionários estavam de pé. Todos com registros informais. Todos com medo de falar. Antônio observava em silêncio. Ricardo voltou ao centro do palco. Agora vou trazer alguém que vocês não conhecem, mas que tem autoridade para decidir o que acontece aqui. A porta lateral se abriu. Uma mulher entrou. 40 anos. Terno cinza. Pasta de couro. Esta é doutora Flávia Mendes, diretora de recursos humanos da nossa rede, responsável pelos 3 hotéis. Flávia subiu ao palco. Postura firme. Bom dia. Recebi relatório completo de Ricardo há 3 dias. Li todos os depoimentos. Assisti todas as gravações. Ela abriu a pasta. E como representante da empresa, tenho algumas coisas a dizer.
Silêncio absoluto. Primeiro, pedimos desculpas a todas as vítimas, a todos os funcionários que testemunharam e não puderam agir. Falhamos com vocês. Alguns funcionários limparam lágrimas. Segundo, vamos indenizar todas as vítimas, valores entre 10 mil e 50 mil reais, dependendo da gravidade. Murmúrios de aprovação. Terceiro, vamos implementar treinamento obrigatório, diversidade, inclusão. Respeito, todo funcionário, todo mês. Aplausos começaram. Flávia ergueu a mão. Silêncio voltou. E quarto, Marcelo Duarte está demitido por justa causa, com efeito imediato. O auditório explodiu em aplausos. Marcelo levantou, pernas bambas. Eu posso explicar? Não pode. Flávia cortou. Você teve 2 chances, ignorou ambas, deletou evidências, mentiu para superiores, tentou encobrir crimes. Crimes? Marcelo repetiu. Discriminação é crime, Marcelo. Artigo 140 do Código Penal. Injúria por preconceito. Pena de 1 a 3 anos. O rosto dele ficou branco. E não para aí, Ricardo acrescentou. 11 vítimas vão entrar com processo cível. Danos morais. Você pessoalmente, não o hotel. Você. Marcelo cambaleou. Eu não tenho dinheiro para isso. Deveria ter pensado antes. 2 seguranças entraram no auditório. Escoltem o senhor Marcelo para fora. Recolham crachá, chaves e pertences pessoais. Os seguranças se aproximaram. Marcelo olhou ao redor, procurando apoio. Ninguém se moveu. Vocês não entendem. Eu só estava protegendo a imagem do hotel. Clientes pagantes não querem ver... Pobre? Uma camareira interrompeu. Não querem ver gente como eu? Marcelo olhou para ela. Não é isso. Então, o quê? Não querem ver gente que trabalha, gente que sua, gente que não tem sobrenome? Ela deu um passo à frente. Meu pai foi entregador, minha mãe foi faxineira, e eu sou camareira. E tenho mais dignidade no dedo mindinho do que você na vida inteira. Aplausos ecoaram. Marcelo baixou a cabeça. Os seguranças o escoltaram para fora. Porta fechou atrás dele. O auditório ficou em silêncio por 3 segundos. Depois explodiu em aplausos. Ricardo acenou para acalmar. Uma última coisa. Precisamos de novo gerente. Ele olhou para Beatriz. Beatriz Costa. 3 anos de experiência. Honesta. Corajosa. Disposta a fazer o certo mesmo com medo. Ela arregalou os olhos. Você aceita a posição de gerente? Beatriz ficou paralisada. Antônio deu um passo à frente. Salário de 12 mil reais. Participação nos lucros. Autonomia total. Ela olhou para Ricardo, depois para Antônio, depois para os colegas. Todos estavam sorrindo. Eu aceito. O auditório explodiu de novo. Desta vez em celebração. Funcionários levantaram, abraçaram Beatriz, cumprimentaram Ricardo. Flávia fechou a pasta. Reunião encerrada, voltamos ao trabalho. As pessoas saíram, conversando, aliviadas, esperançosas. Antônio esperou até ficar sozinho com Ricardo. Obrigado. Ricardo estendeu a mão. Obrigado por ouvir. Eles apertaram as mãos. O que você vai fazer agora? Antônio perguntou. Ricardo sorriu. Tenho outros 399 hotéis para visitar. Antônio riu. Sério? Sério? Alguém precisa garantir que meus sistemas estão sendo usados da forma certa, por pessoas certas. Boa sorte. Vou precisar. Ricardo saiu do auditório. Passou pela recepção. A mesma onde foi humilhado semanas atrás. Beatriz estava lá, agora no lugar de Marcelo. Ela acenou. Ele acenou de volta. Pegou a mochila velha, o mesmo uniforme de motorista. Saiu pela porta da frente. Do lado de fora, um táxi esperava. Ricardo entrou. Para onde? O motorista perguntou. Hotel Bela Vista, Centro. O motorista assentiu. Ligou o carro. Ricardo olhou pela janela. O Plaza Imperial ficando para trás. Um hotel consertado. Mais 399 para ir. Ele sorriu. O trabalho estava apenas começando. 3 meses depois da reunião, o Plaza Imperial era outro hotel.
Beatriz chegava todo dia às 7 da manhã. Cumprimentava cada funcionário pelo nome, perguntava como estavam, ouvia de verdade. As reclamações despencaram. As avaliações online subiram de 3,2 para 4,7 estrelas. Ocupação cresceu 23%. Antônio a chamou no escritório numa sexta-feira. Senta. Ela sentou. Você transformou este lugar em 3 meses. Eu só tratei as pessoas com respeito. Exatamente. Antônio abriu uma pasta. Quero te fazer uma proposta. Vou abrir o 4º hotel da rede. Preciso de alguém para coordenar a equipe inteira, supervisionar os 3 hotéis existentes e montar o novo do zero. Beatriz arregalou os olhos. Supervisora geral. Exatamente. Salário de 22 mil. Participação nos lucros de todos os 4 hotéis. Você monta sua própria equipe. Ela ficou em silêncio por 5 segundos. Eu aceito. Antônio sorriu. Ótimo. Começa mês que vem. Ela saiu flutuando. Enquanto isso, Ricardo estava em outro estado, outro hotel, outro uniforme. Desta vez, entregador de comida. Entrou no Hotel Estrela Dourada em Curitiba, mochila térmica nas costas. Boné sujo. A recepcionista olhou de cima, entrega na porta dos fundos. Ricardo não discutiu. Saiu. Anotou tudo. Em 6 meses, Ricardo visitou 42 hotéis. 15 usavam seu sistema. 27 usavam sistemas concorrentes. Encontrou problemas em 31. Discriminação, falta de treinamento, abuso de poder. Ele documentou tudo, gravou tudo, testemunhou tudo e começou a compartilhar. 1 ano depois, Ricardo estava sentado em um palco. Auditório lotado. 500 pessoas. Donos de hotéis, gerentes, investidores, Congresso Nacional de Hotelaria, São Paulo. Ele foi convidado para falar. Luzes acenderam. Plateia em silêncio. Boa tarde. Meu nome é Ricardo Tavares, fundador da Tech Host Solutions. Criei o sistema de gestão que muitos de vocês usam. Aplausos educados. Mas hoje não vou falar de tecnologia, vou falar de pessoas. A tela atrás dele acendeu. Primeira imagem. Ricardo de uniforme de motorista, na recepção do Plaza Imperial. Há 1 ano fui humilhado neste hotel, por querer o quarto mais barato. Murmúrios. Fui julgado pela roupa, pela profissão, pela aparência. Segunda imagem. Marcelo, empurrando o dinheiro de volta. Este gerente me disse que eu não tinha padrão, que eu ia sujar a roupa de cama, que eu devia procurar albergue. Silêncio pesado. Mas ele não sabia quem eu era. Terceira imagem. Ricardo resolvendo o problema do servidor. Resolvi um problema técnico em 3 minutos, porque eu criei aquele sistema. Quarta imagem. Ricardo mostrando as chaves mestras. E revelei que conhecia aquele hotel melhor que qualquer um, porque eu o havia auditado por dentro. Quinta imagem. A reunião com todos os funcionários. Descobri 17 casos de discriminação, 17 pessoas humilhadas e um padrão sistemático de abuso. A plateia estava congelada. Aquele gerente foi demitido, processado e está respondendo por crime de injúria racial. Ricardo deu 2 passos à frente. Mas aqui está a verdade. Aquele hotel não é único. Em 1 ano, visitei 42 hotéis. Encontrei problemas em 31. A tela mostrou montagem rápida. Dezenas de situações. Pessoas sendo humilhadas, expulsas, julgadas. Porteiros sendo proibidos de usar banheiro. Entregadores sendo expulsos de saguões. Hóspedes sendo julgados por sotaque. Sexta imagem. Estatísticas. 73% dos hotéis auditados apresentaram pelo menos um caso de discriminação documentado. 42% tinham mais de 5 casos. Alguém na plateia levantou a mão. Como você documentou isso? Me disfarçando. Motorista, entregador, manobrista, faxineiro. Fui tratado como invisível. E vi tudo. Outra pessoa levantou. Você não acha que isso é invasivo? Ricardo olhou diretamente para ela. Sabe o que é invasivo?
negar banheiro para entregador com dor de barriga, expulsar hóspede porque ele é pobre, humilhar professora porque ela tem sotaque. A mulher sentou. Ricardo continuou. Depois daquela experiência no Plaza Imperial, criei programa, cliente oculto permanente, auditoria surpresa, treinamento obrigatório, 7ª imagem, Beatriz, agora supervisora geral. E promovi quem fez a coisa certa. Beatriz era recepcionista. Hoje é supervisora de 4 hotéis, porque teve coragem. 8ª imagem. Resultados. Plaza Imperial aumentou ocupação em 23%. Avaliações subiram de 3,2 para 4,7. Receita cresceu 31%. Murmúrios de interesse. Respeito não é só moral, é lucrativo. Ricardo voltou ao centro do palco. Então eu criei Instituto Ricardo Tavares de Hospitalidade Inclusiva. Oferecemos treinamento gratuito, auditoria independente e certificação. 9ª imagem, logo do Instituto. Hotéis certificados ganham selo verde, aparecem em plataforma exclusiva. Clientes conscientes podem escolher onde gastar dinheiro. 10ª imagem, lista de hotéis certificados, 37 nomes. Em 6 meses, 37 hotéis foram certificados e outros 82 estão em processo. Aplausos começaram, mas não para aí. 11ª imagem, Marcelo, em tribunal. O gerente que me humilhou foi condenado. 3 anos e 6 meses de reclusão, mais indenizações totalizando R$140 mil. Gasps. E não foi o único. 6 gerentes foram demitidos. 4 estão respondendo processos criminais. 2 já foram condenados. Ricardo fez pausa. Discriminação não é mais aceitável, não é mais silenciosa e não é mais impune. A plateia explodiu em aplausos. Ele ergueu a mão. Silêncio voltou. Vocês têm escolha: certificar seus hotéis, treinar suas equipes, garantir que todo ser humano seja tratado com dignidade. Última imagem. Frase simples. Ou esperar até que alguém como eu apareça e exponha tudo. Aplausos ecoaram por 2 minutos. 3 anos depois, Ricardo estava em cerimônia diferente. Prêmio Nacional de Direitos Humanos, Brasília, plateia de autoridades, ministros, juízes, ativistas. Seu nome foi chamado. Ricardo Tavares, fundador do Instituto de Hospitalidade Inclusiva, responsável por certificar 213 hotéis, treinar mais de 5.000 funcionários e expor 72 casos de discriminação. Ele subiu ao palco, recebeu o prêmio, placa de vidro com brasão dourado, aproximou-se do microfone. Obrigado, mas este prêmio não é meu, é de Beatriz, que teve coragem de anotar, de falar, de arriscar emprego por fazer o certo. Beatriz estava na plateia, de pé, aplaudindo. É de Cláudia, professora que foi humilhada e ainda assim deu depoimento. É de Jorge, entregador que não teve medo de processar. É de cada pessoa que foi julgada, humilhada e decidiu não aceitar. Aplausos cresceram. Hoje, 213 hotéis são seguros, 5.000 funcionários sabem respeitar e 72 abusadores foram punidos. Ricardo ergueu o prêmio. Mas ainda temos milhares de hotéis, dezenas de milhares de funcionários e milhões de pessoas que merecem dignidade. Ele olhou diretamente para câmeras. O trabalho não acabou, está começando. Naquela noite, Ricardo voltou para casa. Apartamento simples, paredes brancas, poucas coisas. Na mesa da sala, foto antiga. Ele e o pai, na frente do primeiro hotel que a família teve. Pequeno, humilde, periferia. Ricardo pegou a foto, olhou por 30 segundos. Consegui, pai. Não transformei só hotéis, transformei o sistema. Colocou a foto de volta. Olhou pela janela. Cidade iluminada. 213 hotéis mudados. Outros milhares esperando. Ele sorriu. Pegou o celular. Abriu a agenda. Próximo destino. Recife. 7 hotéis para auditar. Reservou passagem.
comprou uniforme novo de entregador. O trabalho continuava. E ele não ia parar. E você? Já foi julgado pela roupa? Já sentiu olhar de desdém porque não tinha sobrenome importante? Já ouviu que não tinha padrão? Histórias como a do Ricardo acontecem todo dia, em hotéis, em restaurantes, em lojas. Pessoas brilhantes em uniformes errados, talentos desperdiçados por preconceito bobo. Mas também acontecem vitórias, pessoas que não abaixam a cabeça, que documentam, que denunciam, que processam, como Ricardo, como Beatriz, como você pode ser. Porque a verdade é simples. Respeito não depende de conta bancária. Dignidade não tem dress code. E ninguém merece ser humilhado por trabalhar duro. Se você se identificou com essa história, escreve respeito nos comentários. Mostra que você acredita nisso, que você não aceita discriminação, que você está do lado certo. Se você conhece alguém que está sendo humilhado no trabalho, marca essa pessoa. Mostra para ela que não é normal, que não é aceitável, que ela pode reagir. E se você já passou por isso, compartilha essa história. Porque cada vez que a gente expõe preconceito, a gente torna mais difícil ele acontecer de novo. Inscreve no canal. Toda semana tem história nova, de gente que foi subestimada, que foi julgada e que virou o jogo de forma brutal. Gente como motorista que era dono, como faxineira que era PhD, como mendigo que era investidor. Próximo vídeo. A história de uma entregadora humilhada em restaurante 5 estrelas, até ela voltar como inspetora sanitária, com o poder de fechar o lugar na hora. Você não vai acreditar no que aconteceu. Ativa o sino, não perde, porque enquanto existir gente sendo julgada por aparência, a gente vai continuar contando essas histórias e expondo quem acha que pode humilhar sem consequência. A mudança começa quando a gente para de aceitar, quando a gente documenta, quando a gente fala. Seja a mudança, seja o Ricardo, seja a Beatriz, respeito não se pede, se exige.